É o pior técnico de todos os tempos, talvez. Talvez o pior técnico da história do São Paulo. Acho que com certeza, pelo tempo que está lá, sabe? Você não almeja absolutamente nada. Porque o Diniz, que pra mim era o pior técnico até aqui, teve um momento que liderou o brasileiro e jogou bola, hein? Era aquela coisa horrorosa, mas em algum momento jogou futebol. Né? Nós tivemos aí, sei lá... Não vou ficar lembrando de todos os caras. O Jardine, por exemplo, que foi horrível no São Paulo há pouquíssimo tempo. Um elenco totalmente cobrão. O Jardine deu certo na carreira depois disso. Né? O Zubeldia, diferente do Sérgio Baresi e do Doriva, que também foram horrorosos, eles foram embora rapidinho. Esse cara tá 1 ano no São Paulo. 1 ano. Não está fazendo bem pra mim, pra você, pros São Paulinos, na grande maioria. Não está fazendo bem pro São Paulo. E também não pode estar fazendo bem pro Zubeldia. Aquela entrevista de ontem, a maneira que ele sai... Aliás, as perguntas de ontem foram muito boas, hein? Até aquela última que coloca o Dorival Júnior pra ele e tal. E aí ele não deveria ter realmente falado, ele sai humilhado ali, ficou um clima muito tenso. E o Zubeldia, ele tem vivido desse jeito. Nós temos ali o Zubeldia que quando perde Palmeiras, que ele mexeu, colocou o Oscar de volante, você fala, mas o gol do Palmeiras foi roubado. E é verdade. Aí, do nada, ele chega e empata agora com o Sport, e você fala assim, mas na coletiva humilharam o cara. Então sempre tem uma desculpinha pra culpa não ser do Zubeldia, pro problema não ser ele, né? Já perceberam isso? Ele dá sorte em alguns momentos. Mas assim, agora fim da linha mesmo, já tinha técnico na arquibancada já. Aquele Antônio Oliveira tava ali olhando o jogo, não sei por que cargas d'água, não sei se será o próximo técnico do São Paulo, nem é o vídeo de hoje. Só quero dizer que realmente não vai ser mais a minha postura ficar martelando desse jeito, não. E é um cara, assim, totalmente perdido, né? Só pra vocês terem uma ideia, o Sport Recife, eu tava levantando aqui, o Sport Recife ele ganhou do Retrô na Copa do Brasil. Retrô, de 3-2. Do Retrô. Você já ouviu falar do time Retrô? Nem eu. E ele também teve um time chamado Altos. Só isso, Altos. A-L-T-O-S, Altos. O que é Altos? De onde é o Altos? Eu nunca ouvi falar. O Altos ganhou o primeiro jogo do Sport Recife lá em Recife, tá bom? Deixa eu ver o torneio aqui. Copa do Nordeste. Ele ganhou o Altos da Copa do Nordeste e ganhou do Sport lá na casa do Sport. E ganhou de 1-0. Então um time que não ganha do Altos e ganhou de 3-2 do Retrô na Copa do Brasil, é um time que veio aqui no Morumbi e teve mais chance que o São Paulo de ganhar o jogo, tá? Então assim, o Zubeldia acabou. Ele ficou 20 dias treinando esse time, só treinando. Ele foi perguntado sobre também o treino, o que ele viu, o que ele melhorou no treino. Ele falou que nada, que serviu pra ele ver que daria pro Matheus Alves e pro Lucas Ferreira entrarem ontem. Foi isso que ele falou, tá bom pra você? Zubeldia, o que você melhorou, o que você esperou, o que você fez no treino aí 20 dias? Foi isso aí, ó, tá vendo? Eu consegui ver que daria pra colocar hoje o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. Essa foi a resposta dele. Se isso aqui não é a resposta de um cara que quer ir embora do São Paulo, que não queria ter vindo, lembra que ele recebe uma ligação, acho que em janeiro, logo que o Thiago Carpini foi demitido, logo que o Dorival foi pra seleção, o Zubeldia recebe a ligação do São Paulo, do Muricy, não atende. Não posso atender, tô de férias, tô com a família, e não atende o São Paulo. Não atendeu. Aí o São Paulo contrata Thiago Carpini. Depois que o São Paulo contrata Thiago Carpini e manda embora, aí o Zubeldia vem. Depois, atendendo uma ligação, tá bom, vai, vou aí. E veio. E agora, ele foi perguntado sobre o que ele fez nos 20 dias, ele responde dessa forma. Eu vi 2 jogadores da equipe de base jogarem que eu consegui colocar no segundo tempo. Tipo, o melhor que o São Paulo pôde oferecer em 20 dias de treino pra gente aqui foi colocar Matheus Alves e Lucas Ferreira no segundo tempo. E não ganhar do Sport em casa, um time que acaba de perder pro Altos na Copa do Nordeste. Tá? Então, além de colecionarmos vexames e desesperança, esse afastamento do futebol que nós estamos tendo, esse lixo de futebol, o técnico teve a petulância de, com as palavras, dizer na nossa cara que tudo que ele conseguiu extrair em 20 dias foi colocar Matheus Alves e Lucas Ferreira pra jogar. Ele precisava de 40 minutos assistindo a Copa do São Paulo de Futebol Júnior. 40 minutos, ele já saberia isso. Ele já saberia que daria pra colocar Matheus Alves e Lucas Ferreira e Rian Francisco e Mike. 40 minutos de melhores momentos da Copa São Paulo Júniors, da Taça São Paulo. Ele saberia já o que ele demorou 20 dias treinando. 20 dias treinando. Pior técnico da história do São Paulo, hein? Tô avisando pra vocês. Pior técnico da história do São Paulo. E aqui não é nenhuma ofensa a ele, não. Ele pode não ser ruim desse jeito. Ele pode ter sentido o peso da camisa. Ele pode ser feliz em outro clube. Aqui é fim da linha, acabou. Ele foi perguntado sobre as vaias na arquibancada. Ao invés dele falar que as vaias são justas e que o time não pode empatar com o Sport em casa ficando 20 dias treinando, esse rapaz, ele teve a pachorra
Mas quantos tinham na arquibancada? Tipo assim, ele não é vaiado por todos. Ele não é, ele só foi vaiado por aqueles 30 mil que tinha lá ontem. Acho que 30 mil. Então assim, ele é um cara desconectado da realidade do torcedor. Ele ouviu 2, 3 elogios por aí e ele acha que ele pode chegar e não interpretar quem é o esporte e empatar e na hora da desculpinha, não, mas é que eu montei o time pro Oscar, né? E aí o Oscar machucou. Sabe por que o Oscar machucou? Você quer saber por que o Oscar machucou nesse time aí? Vou tomar um cafezão, mas eu vou explicar por que o Oscar machucou. Não uma questão técnica, medicinal, mas eu vou explicar por que o Oscar machucou. Tome um café também que o domingo promete. Hoje devemos ter a demissão dele formal. Por que o Oscar machucou? É porque ele jogou todos os jogos praticamente desde que ele chegou no São Paulo. O que ele fazia em um ano, na China, ele praticamente fez isso no Campeonato Paulista. Na China eram 30 jogos por ano, agora ele deve ter jogado 14, 13, sei lá. No Paulista. Desculpa. O Caleri eu sei que jogou 14. De 15, ele jogou 14. Agora acho que 15 jogos em 16 o Caleri jogou 15. Então daqui a pouco o Caleri vai quebrar. Não que também vai fazer falta, tá? Mas daqui a pouco a gente fala do Caleri. Daqui a pouco a gente fala do Luciano. Por enquanto eu tô com o Zubeldia aqui. Então o Lucas está estourado, o Oscar está estourado e nós não podíamos poupar o Lucas e o Oscar pra jogarem Lucas Ferreira e Matheus Alves contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, contra o São Bernardo e a Ponte Preta quando já estávamos classificados. Nós tivemos um técnico, um treinador que achou por bem penar no Paulista já classificado, esgotar os caras que hoje estão machucados, não sei se a culpa é do Zubeldia, tá? Mas estão machucados e jogaram de maneira ao limite, ao esgotamento. E nós estamos agora sendo jogadores e quando você pega o Sport em casa, a desculpa é, mas o Oscar não jogou. Será que tinha algum cara do nível do Oscar no Sport? O Sport que tinha Lucas Lima, tinha Duqueiroz, Pablo Felipe. Será que esse time do Sport precisava do Oscar para ganhar? Um time que perdeu pro Altos em casa no último jogo da Copa Nordeste. Então é um técnico que tá totalmente assim fora da casinha. Ele tá totalmente fora da realidade. Totalmente fora do normal. E demitido, claro. Óbvio, não é nem pelo Dorival desempregado. O Crespo já estava desempregado, né? Diniz, que a diretoria fez questão de soltar na imprensa aí, Diniz. Mas tem um monte de desempregado como Renato Gaúcho, Diniz, Tite, sei lá, esse Antônio Oliveira aí, tem um monte de desempregado antes do Dorival, Crespo. E o São Paulo está segurando esse técnico. Ontem o Mano Menezes caiu no Fluminense e o São Paulo está segurando esse técnico aí que não sabe extrair o básico. Ontem, misteriosamente, Sabino volta pro time do São Paulo, o Ferrarese sai. O Igor Vinícius misteriosamente volta pro time do São Paulo, o Cédric Soares sai. O Wendel entrou, beleza, mas por meio tempo. E o técnico teve a coragem de fazer um dos piores jogos da nossa vida e falar abertamente que é porque o Oscar não jogou. O pênalti, Juba. O pênalti nem foi o pênalti. Já viu o lance hoje? Cabeça fresca aqui, vendo com calma, replay. Roubamos o Sport, tá? Ainda bem que esse gol não entrou. Ainda bem. Deixa o Palmeiras fazer isso com os torneios. Deixa isso pros nossos rivais aí. Corinthians sempre fez. Palmeiras agora é o da vez, que tudo é pênalti pra eles. Vamos deixar pra essa gente aí roubar. Nós não precisamos disso, né? Mas pra ganhar do Sport em casa. Tá certo? Muita gente que defende o técnico Zubeldia considera também que tem que fazer 45 pontos pra escapar do rebaixamento. Isso é pensar muito pequeno pra ser do São Paulo, né? E a maneira que esse cara usou a equipe de base é desrespeitoso. Na hora que o Rian Francisco entra aos todos os minutos, né? Tinha acabado o jogo já. Faltava 1 minuto de acréscimo. Ele coloca o Rian Francisco. Na hora da coletiva que ele vai se explicar, ele fala, nem era pra colocar o Rian Francisco. É que teve a concussão do cara do Sport, eu te ganhei uma troca e coloquei o Rian Francisco. Mas tipo assim, eu entendi, assim, não era nem pra esse bunda mole jogar. Ele não falou isso. Eu estou falando, mas a impressão que dá era essa. Não era nem pra esse moleque jogar aí. Eu acho que era isso que ele tava pensando. Eu acho que era isso que ele pensava ali. Lucas Ferreira jogou legal. Matheus Alves, melhor em campo. O cara teve que ter 20 dias pra saber isso e quando escalou o Marcos Antônio, improvisado como volante, uma das cenas mais ridículas do mundo. Apesar que o Marcos Antônio jogou bem, tá? Mas não muda o fato de nós entrarmos com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Sport em casa. O Sport, que não ganhou do Altos, na casa deles, veio aqui e mereceu ganhar do São Paulo. Não adianta falar que não mereceu, eles mereceram ganhar do São Paulo. Meus amigos,
Luciano e Calleri. Um deles, o São Paulo, ele tem que colocar no banco imediatamente. Tem que partir da diretoria. Mandar uma nota e falar, Calleri vira banco a partir de agora. Quando recuperar o futebol, ele volta a jogar. Isso é uma postura de alguém que tem comando. Tá? Se o Calleri não vai sair do time do São Paulo por causa de vestiário, sei lá qual que é a panela, que o André Silva não consegue ganhar a titularidade e que o Rian Francisco não consegue nem ser banco de reserva praticamente, eu não sei mais o que é. Porque o Calleri, eu posso falar dele. Mais do que muita gente, não mais do que todos, mas eu posso falar mais do que muita gente porque eu sou um dos que defende esse cara aí. Defendi muito o Calleri. E hoje eu defendo que o Calleri ele tem que ser banco de reservas imediatamente. Ele está atrapalhando o São Paulo Futebol Clube. E muito. O futebol dele é horroroso, é grotesco hoje em dia. O futebol dele hoje é uma piada. Calleri, hoje o teu futebol é uma piada. O teu futebol hoje é de um caneludo, lento, fraco, que quando chuta é melhor não chutar e quando cabeceia vai no meio alta, pro goleiro pegar. O seu futebol hoje é uma piada. Você jogar no São Paulo hoje é um desrespeito, você ser titular. Nós estamos, cada minuto que você fica em campo, estamos desrespeitando André Silva e Rian Francisco. É nojento de ver. Nojento. Se você fosse banco e entrasse no segundo tempo com o André Silva mal, ótimo, tá ótimo. Agora você ficar como titular do time de São Paulo hoje é nojento. Você não faz gol em ninguém, cara. Eu não posso comparar você com o Yuri Alberto, que era uma piada nacional. Mas eu também não posso te comparar com o André Silva, que é teu reserva, cara. O André Silva ele tinha que pedir pra ir embora desse time, se ele tivesse um mínimo de amor próprio. Tinha que falar na imprensa. Falar, que mais eu tenho... O André Silva, se eu sou ele, eu pergunto na imprensa. Que mais eu tenho que fazer pra jogar nesse time aqui? De um jogador machucando a bola, horroroso. Horroroso está o Calleri, horroroso. Ah, ele faz um pivô, ele chama uma marcação. Ah, vai pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Coloca o Tonhão aí, uma cadeira amarrada com a camiseta do São Paulo que ele chama a marcação. Sabe, agora o Calleri chama a marcação, o Calleri é importante pra quê? O problema do Calleri não é que ele tá mal, o problema do Calleri é que nós sabemos que ele pode fazer muito mais que isso. Por isso ele merece um chá de banco agora. Tá intimidado, tá perdido, não tem autocobrança do cara desse aí. Banco de reservas, talvez ele aprenda a se movimentar melhor. Ai, ai. O senhor Luciano, eu vou cobrar do Calleri e do Luciano, tá? É muito fácil chegar aqui e cobrar do Igor Vinícius, do Marcos Antônio. Isso não é papel pra mim, não. O Igor Vinícius, ele já tá praticamente fora do São Paulo, ninguém quer renovar com ele. E quando ele joga como ontem, que eu achei que ele tirando aquele gol que ele perdeu, eu achei que ele jogou até bem. Achei que ele foi um dos melhores em campo. E o Marcos Antônio também. Tirando o Matheus Alves, que foi o melhor disparado. Eu vi muita gente criticando o Igor Vinícius como se ele fosse o problema. Como se o Marcos Antônio fosse o problema. Como se o Luiz Gustavo fosse o problema. Num jogo de 0-0, querem colocar pra mim que o Igor Vinícius e o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo foram o problema. O Sabido, o Arboleda, Alan Franco, o Rafael, não são problema. Não são. Problema é quem não faz gol nesse time aí. É o técnico que monta de uma forma que não vai fazer gol. Luciano e Calleri. Lógico que esses são os grandes problemas. O Baby, lá da organizada, ele acabou o jogo e ele falou, não vou pedir a cabeça do técnico, não. Vamos cobrar a diretoria, vamos cobrar Luciano e Calleri e tal. Depois ele soltou uma nota falando que quer sim a demissão do Zubeldia. Então, quando isso acontece, é porque o Zubeldia já está demitido. Você lembra do caso do Rogério Ceni? Não vamos pedir, o Baby falou, não vamos pedir a demissão do Rogério, peçam vocês. Depois ele falou, tem que demitir o Rogério caiu, tá? Eu tava torcendo pro Rogério cair, como eu tô torcendo pro Zubeldia cair. Então agora ele falar isso aí, o Zubeldia caiu, pra mim é bom. Sinceramente, pra mim é bom. Então não vou nem entrar muito, mas assim, é um fato que tem acontecido no cotidiano do São Paulo, que quando o Baby, da torcida independente, ele coloca ali que tem que cair, o cara cai mesmo. E beleza, eu sou a favor. O Luciano, ele sai do jogo ontem. Cara, é triste de ver, né, velho? O Luciano ontem ele jogou. Também vou parar de xingar o Luciano. Não quero ficar xingando. Chamando ele de tartaruga grávida. Isso aí não tem nada a ver, isso aí. O Luciano, ele é um dos jogadores mais lentos de todos do São Paulo. Lento. O Luiz Gustavo corre o dobro dele. Pode apostar a corrida, você vai ver que o Luiz Gustavo sai o meio campo na frente. A aposta de um campo inteiro, o Luiz Gustavo chega meio campo na frente do Luciano. O Luciano, ele não é atleta mais. Não é atleta mais. E o Luciano, ele ontem jogou de atacante. Absolutamente perdido, também desconectado. Um cara prefere brigar do que jogar bola. Prefere brilhar ele do que... Oh, Deus me livre, o Oscar e o Lucas voltando aí. E se voltar tem que virar ponta direita um, volante o outro, porque ele tem que jogar de meia.
Quando não tem ninguém, ele joga de atacante e foi pior ainda, foi ridículo. Acabou o primeiro tempo, ele tava brigando com o Caleri, tudo bem, ali a dupla em o ruim e o pior, essa dupla lamentável os dois juntos. E o Luciano, quando ele é substituído pelo técnico que mais protegeu ele na vida, teve também proteção do Diniz, mas ali ele jogava a bola. Teve proteção do Rogério Ceni, que eu não consegui entender. Crespo e Dorival colocaram no banco. E nós fomos campeões com Crespo e Dorival que colocaram ele no banco. O Carpini morreu abraçado e o Zubeldia morreu abraçado também. E o Luciano, quando ele sai ontem do campo, do jogo, ele chega no banco de reservas ali e começa a esbofetar ali. É porrada, tá de porrada no banco de reserva, pega um copinho e taca no chão com toda a força. Companheiros do lado, profissionais trabalhando, alguns do banco, o tio Sabino tava ali, Sabino ter saído já. Os caras todos de braço cruzado, bem intimidados ali, olhando de rabo de olho, sem poder falar alguma coisa. Pô, calma aí, irmão. Ele tinha que tomar um pé da orelha ali, um pé do ouvido, sabe? Um cola-brinco, ele tinha que tomar um cola-brinco. Mas ninguém pode falar nada pra esse cara aí, né? Os caras que tem medo dele. E tem comissão técnica ali, tem preparador físico, tem massagista, médico. E ele tá com o copinho daquele jeito, intimidando todo mundo. Os caras tudo quieto ali. E ele claramente fazendo esse showzinho bizarro, pitoresco. Você podia fazer um quadro disso, pitoresco, um cara nojento. Pra chamar a atenção daquele torcedor que grita, Luciano. Luciano, sabe esse torcedor aí? Então ele é um jogador que ele tá acima da instituição, acima da crítica. Ele é um jogador que, assim como era obrigado a defender Igor Gomes, Nestor, parece que é obrigado agora você defender o Luciano. E enquanto esse cara joga pelo São Paulo, nós não ganhamos nada. Você que comemorou o título paulista, lembre-se, o Luciano era banco do Crespo. Você que comemorou o título da Copa do Brasil, lembre-se, o Luciano era banco do Dorival. Você que não gosta de comemorar títulos, que acha que comemorar é secundário, aí aplaudo o Luciano, porque o Luciano não é ganhador de título. Ele não é nada no São Paulo. Ele é só um desagregador, ele é só um arrogante, ele é só um mimado, ele é um cara que não pode voltar pro Grêmio, Fluminense, Corinthians, times que ele já passou e não fez absolutamente nada pra vir dar as cartas, jogar de mão, bater escanteio e cabecear, escolher quem joga num time tricampeão do mundo, que tem 20 milhões de torcedores, tem um dos maiores estádios do planeta Terra, e agora tá tentando uma retomada com 2 craques de Europa como Oscar e Lucas, 3 talvez com o Wendel, e nós temos que aguentar Luciano e seus chiliques. Até quando?